Olá, boa noite, começando mais uma edição do nosso Verbalize a 2 dias dos Dias dos Namorados. Nossa, põe os Olha, coraçõezinhos. O amor está no ar. É isso aí, muito boa noite pra você hoje. Mais um dia começando, aliás, uma semana começando com amor no ar e com seu amor aqui pelo nosso canal, já deixando o seu like, pegando esse link. Bota amor nisso, aqui já é um casamento. Eita, quase um ano já de casamento, quase um ano, hein, gente? já olha, já é um amor sério, tá, já? Um relacionamento sério. É, pode colocar aí no perfil, ó, relacionamento sério com Verbalize. Isso Pega mesmo. o link, compartilha aí com os grupos, WhatsApp, seja de família, de fofoca, de vizinhos, o que for. Compartilha muito para esse canal crescer. E pra você viralizar com as suas mensagens, é só você colocar lá, é segredo, não conta pra ninguém. Aí que o trem desanda, tá? Manda pra todo mundo e fica com a gente aqui, porque o assunto de hoje promete. Vamos falar sobre dança, balé. Olha que coisa gostosa, você gosta de dança? Você já ouviu falar de psicopedagodança? Nunca. Vou descobrir hoje. Pois é, gente. Primeira vez que eu ouço falar nesse termo e é muito interessante. E a nossa convidada, professora de balé há 14 anos, formada em balé, jazz, formação em área lúdica da psicopedagodança. Eu acho que não sei se eu coloquei palavras a mais aí, mas consegui falar. É, gente, vamos falar sobre cultura, né, gente? Dança é uma coisa apaixonante, eu amo. E tem muitas informações, inclusive psicológicas, que a gente pode abordar aqui. E vamos conversar hoje com ela. Pamela Mello, no nosso Verbalize. Boa noite. Olá, gente. bem-vinda. Boa noite. Quero agradecer o convite. Me sinto muito lisonjeada por ter sido convidada feliz e finalmente conseguiu sair, né? Graças a Deus. Não, tem prazer que é nosso vir ter agora. aqui. Pensa numa mulher da agenda apertada, É? tá, meu filho? Difícil. Jesus do céu. Tava corrido. Trabalha muito. Mas conseguiu espaço. Sim. Olha, nós Presente. estamos a 2 dias do Dia dos Namorados. Vai comemorar essa data? Ai, tinha até um vídeo que eu tinha feito no passado que falava desse jeito assim: você vai ganhar flores no Dia dos Namorados? Eu falava assim, só você morrer no Dia dos Namorados. Não. Não, Tomara não que vou seja de outra comemorar forma. esse dia. Esse dia vai ser só com a família mesmo. Ah, mas olha, eu sempre sou do seguinte pensamento. Diga. Antes só que mal acompanhado. Também penso dessa forma. Antes só do que mal acompanhado. Antes só que mal acompanhado. Fala isso pro Juliano, pra ver Deixa se ele eu gosta matar dessa frase. Hoje eu falei no meu bom dia, que eu sempre dou bom dia quando eu tô saindo da academia, que a gente precisa primeiramente se amar. Que quando a gente tem um amor próprio, a gente consegue transbordar esse amor. Então, se não tem ninguém para amar por enquanto, ame-se a si mesmo, né, Pamela? Exatamente. Cuide-se, ame-se, compartilhe esse amor com quem você tem em volta, amigos, tá tudo certo. Esse dia eu saí lá da prefeitura e tinha um papel fixado bem no vidro do carro lá. Hein? Aí eu falei, papel, um recadinho especial. Falei, vou ler. Aí fui lá, peguei o papel, entrei pro carro e falei, abri. Passa aqui que eu tenho uma caixinha especial pra você. Me deu uma curiosidade. Aí Você eu falei, foi? Falei, tá o telefone, eu falei, vou ligar. Aí tava lá o telefone da Pax Nacional. Achei que era recado de avó, né? Eu já ia falar, Eu Jurema. achei que era um Eu já ia- marco de outra coisa. Eu já ia falar, a Brincadeira, Jurema gente. vai dar uma voadeira nesse negócio agora. Vamos falar do que é sério, gente. Tá vendo bagunça esse negócio aqui. Pamela, você não é de Paraná, não. Veio do Paraná, que tem tudo a ver com o de Paraná, né? É, vim do interior do Paraná. Do interiorzão, Do né? interiorzão. Na cidade de Ivaiporã, Paraná. Qual é o nome da cidade? Ivaiporã. Ivaiporã. É, lá estudei em colégio internato de freira. Eita! Ô, gente, era pra ser freira, então. Quase, né? Desistiu da missão? Não, lá é muito bacana, era muito bacana mesmo. A minha família, meus irmãos, né, todos estudaram lá no internato. Eu até contei um dia a história para as alunas que atrás do internato tinha uma pequena plantaçãozinha de uva. Às vezes a gente até via eles amassando a uva lá com o pezinho, era bem legal. Que legal. Tá vontade de Eu acho que era alguma furtar umas coisa. uvinhas, não? Era muito pequenininha, Senhor, né? perdoa. Na época. E eu lembro de uma história que a minha mãe conta, de uma apresentação que eu fiz lá, que ela disse assim, que tava todo mundo indo para um lado, né? Daí o menino errou, aí disse que eu já, tipo assim, você errou, a coreografia é assim, era pequenininho. Eu falo, meu Deus do céu, Desde pequenininha já já liderava, desde pequenininha. E eu cheguei a fazer aula lá, né, de balé na Pavlova, em Ivaiporã. Aí depois vim para Rondônia. Mas essa sempre foi sua paixão ou antes dessa tinha um sonho que você gostaria de materializar? Olha, quando eu sempre gostei muito de dança, mas a minha mãe falava que quando eu era pequena eu falava que eu ia ser piloto de avião. Piloto de avião? Piloto de avião. Tava no colégio Da de freira, Caças, não hein? foi freira, mas Você pelo vê? menos piloto de avião. Piloto de avião.
Aí quando vim para Rondônia, né? A gente chegou a passar por Vilhena, que tem um balé muito conhecido lá, né? Da mestra Mercedes, né? Que foi até a mestra da minha mestra oficial, né? Que foi a que fez toda a maior parte da minha formação. E depois eu vim para Ji-Paraná. E aqui? Aí aqui a gente iniciei, fiz vários tipos de dança, né? Fiz dança do ventre. Você é da turma de que ano, mais ou menos? Nossa, eu acho que eu sou de 2003. As primeiras, né? Fui a primeira turma. Fui a primeira turma da Fundação Cultural. Fui a primeira turma, fui a primeira professora, que no caso era aluna dos alunos e se tornou professora. Aí eu fui treinada durante 3 anos, que eu falo que é muito importante você ser treinada para dar aula. Porque uma coisa é você como bailarina, outra coisa é você dar aula. E dar aula para criança, principalmente. Porque tem muito isso da pessoa pensar assim, eu danço bem, eu vou dar aula para criança. E não é, né? A criança, é mais difícil você dar aula para uma criança do que você dar aula para um adulto. Porque você tem que transformar toda a aula de acordo com o entendimento dela, né? E a faixa etária criança, cada faixa etária, ela tem uma progressão. Então, a faixa etária que você trabalha de 3 a 5 não é a mesma que você trabalha de 7 a 9 anos. É totalmente diferente. Então, eu fui treinada durante 3 anos, né? Os meus primeiros anos eu entrei como estagiária. Aí eu estagiei o primeiro, o segundo. No terceiro ano eu fui colocada como instrutora. Depois que daí foi todo um progresso, né? Fui crescendo, a evolução, aos poucos, né? Evoluindo, aprendendo muito. Meritocracia, né? Teve que suar a camisa para conquistar. Exatamente. Não foi nada. Não é só um rostinho bonito, dado. Não, né? Foi no... Nada foi dado. Até hoje, nada é dado. Tem que ser trabalhado. E qual que é o maior desafio que você encontra, assim, quando você se depara com uma turma das pequenas? Porque, igual você colocou, cada faixa etária é uma estratégia diferente, né? Precisa realmente dessa pedagogia que você tem, né, nessa formação, para criar essas didáticas, né? Uhum. E eu já participei, assim, às vezes até fazendo a matéria, vendo como é que é a didática dela, é muito interessante. A forma como ela lidar. Precisa realmente ter, né, essa experiência, essa formação, né? Isso, porque assim, o que acontece muito? Hoje em dia, o balé, ela tem muitas vertentes. E tem a parte da metodologia e tem pessoas que ele abre o próprio negócio e ele passa a ter a metodologia própria. Eu respeito todas particularmente, porque eu acho assim, quando é um método igual, vou dar um exemplo, são vários, mas tem o Szechety, que é italiano, o Royal, que é inglês, o Vaganova, que é russo, esses métodos não podem ter alteração. Você tem que seguir eles à risca. Ele não pode ter alteração. É o berço do balé. Exatamente. Você escolhe um deles e trabalha dentro daquilo. Só que quando o lúdico, na verdade, você pega essa metodologia e transforma na realidade da criança, do entendimento da criança. Porque não adianta você parar na frente de uma criança, fazer os passos e esperar que ela repita. Ou pegar objetos e, anexar o passo àquele objeto. Ela só vai lembrar do passo quando ela vê o objeto. Ela vai memorizar, ela não vai aprender, entendeu? Então, você tem que transformar tudo de acordo com o entendimento da criança. No balé mesmo, nas maiores turmas, né? As posições do braço, você ensina primeira, segunda, terceira. Para a criança, você ensina bandejinha, cabidinho, meia-lua, ao demi-bras, cabinho de vassoura. Então, são formas que ele vai entender e que ele vai aprender. E vai ser fácil para memorizar, né? Exatamente. Não só a memorização, mas o aprender. Porque você fala, eu já vi acontecer, a professora falar e a criança não anexar. Pegou o objeto, a criança anexou o passo ao objeto. E não ao aprender, Linka, né? Entendeu? Aí, você vai ter que usar sempre aquele objeto, até numa apresentação, para que ela possa aprender. E o objetivo é ela aprender brincando, né? Ela se apaixonar pela dança, que eu acho que é o mais difícil. E você amar, inclusão, né? Porque uma bailarina, ela ter técnica, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, ela transmitir o amor é muito difícil. Não é todas. Você falou em técnica, quanto tempo mais ou menos para começar a galgar ali os primeiros caminhares dentro do balé? Olha,
Em resumo, pra Se ficar na pontinha do você- dedo. Na pontinha Demora, com a né? sapatilha de ponta. Aí, no caso, eu, particularmente, né? Eu só trabalho após os 11 anos de idade, porque daí tá com toda a formação muscular, óssea completa da criança. E daí, após os 11 anos, que ela tenha mais de 3 anos de balé. Então, se ela tiver 11 anos e até lá ela tiver uma técnica tipo de 3 anos antes disso, né? 3 anos antes dos 11 anos ela tiver feito balé, tá preparada, tá com a musculatura toda fortalecida, aí dá para começar a introduzir ela na técnica da ponta. Eu Ainda- não... Eu percebo muito em Ji-Paraná que ainda paira aquele preconceito, balé pra menina, né? Ah, sim. Geralmente Aqui, não se coloca o infelizmente, filho, tem o filho é muito. futebol. Tem muito. Tem muito. E assim, quando tem menino no balé, ele é endeusado pelas meninas, pelas bailarinas. Porque como é pouquíssimo, né? Poucos meninos. Quando eu dava aula no teatro, eu tive turmas de De ter meninos. 7 meninos, 6 meninos, mas nunca passou disso. Nunca passou. E eu noto que, por incrível que pareça, de um tempo após a pandemia, né? Principalmente, ficou mais escasso. Os A meninos. procura, mais escasso ainda. Ficou a procura. Não sei dizer o porquê, mas ficou mais Porque escasso. geralmente o pai, ele sempre tendencia o filho, jogador de futebol. Parece que o futebol Eu acho que esse é a primeira incentivo, né? preferência, O né? Não tem um incentivo incentivo é... pro balé. E as meninas acabam... As mães sempre já incentivam para a dança, para o balé, alguma coisa assim, ou piano, né? Você me deu um gosto de mãe. As mães às vezes atrapalham também, quando o filho tá indo na dança, que tem mãe que fica em cima. Olha, eu vou te falar. A turma do infantil, elas criam uma expectativa tão grande que eu já vi criança desistir pelo excesso de expectativa da mãe. Da mãe. A criança não quer frustrar a mãe, mas ela nunca vai falar isso pra mãe. Ela prefere desistir, ou ela prefere pôr a culpa até mesmo no professor, ou falar que tá desmotivada, mas Adoece porque... algumas, né? Sim, sim. Dá crise de Nossa, ansiedade tem muito, até, né? sim. Cobrança demais. A parte da área de psico que eu estava explicando, né? Hoje em dia, não só, mas as turmas pequenas, eu vi, após a pandemia, assim, um aumento muito grande de criança com ansiedade. Tive um caso em 2022 que eu peguei um laudo de uma criança de 7 anos com depressão. Caramba. Meu Deus. 7 anos com depressão, porque perdeu a avó Aham. na pandemia e tal, né? Teve um afeto muito... Foi muito grande o que O luto, aconteceu. né? Difícil. Muito grande, muito difícil. Uma mudança muito grande na família dela. E essa mãe veio pedir, pelo amor de Deus, né, para essa menina entrar. Nossa, melhorou muito, ajudou muito. O balé ajudou muito essa aluna. E eu noto que pós-pandemia, eu vejo isso pós-pandemia, porque antes não tinha. Essas crianças com muita ansiedade. Mais o que eu noto, o uso excessivo de tela. É os pais. Aí a Uso culpa é dos pais. excessivo de tela. Mas sabe o que é, A falta de Wilson? limites, né, gente? Mas também tem gente que ele, tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Tem alunas nossas que elas, isso no público, né? No particular não, porque no particular, como geralmente é após o horário de escola, as mães ficam ali aguardando, então acabou a aula, as mães já acabam buscando. Mas eu já tive aluna no público dela fazer a minha aula ser um exemplo, 2 horas da tarde. Ela fazer a aula das 2 às 3, logo após ela fazer a aula de outra pessoa. E daí ela ter que ficar aguardando lá, porque a mãe ou tá trabalhando ou não pode buscar. Aí já vai pra tela. Eu vejo que... E eu já perguntei também. Às vezes, quando a gente passa algum trabalho prático, porque elas também, comigo, elas também fazem aula teórica, elas fazem teórica e prática junto. Então, às vezes, eu passar um trabalho e eu perguntar, mas por que você não fez? Ah, eu estava no celular e esqueci. Ou até o próprio pai falar, se atrasou porque estava no celular, não fez porque estava no celular. Então, assim, eu, particularmente, eu vejo que as crianças estão cada vez mais sendo assistidas, está sendo negligenciado essa atenção com elas, e elas estão ficando demais na tela. Então, tipo, é aquele estímulo o tempo todo. E aí fica ansiosa, né? Exatamente. E aí, Porque lá é na frente, tudo o pai muito- não entende o que está acontecendo com o filho, É né? tudo muito... É muita informação. Muito frenético, É é muita muita informação informação. e muito, tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Sim. Olha, eu tive uma situação com uma aluna que ela era, tipo assim, a aula, ela tem cada dia uma montagem, né?
Ela tem um foco, cada dia é um foco, vai trabalhar cada dia uma situação. E ela era uma aluna que ela não tinha hiperatividade, mas eu sei que ela fica muito no celular, porque a própria aluna fala que ela fica muito no celular, né? Quando ela não está lá, ela fica muito no celular. Essa menina, ela tinha uma necessidade de ser estimulada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela não conseguia parar para prestar atenção. Eu olhando para ela, eu via que ela estava assim, ó, procurando, sabe? Daí um dia eu conversei com ela, sentei e conversei com ela. Aí ela falou assim, ai tia, eu não consigo que um passo seja um pouco mais devagar, parece que eu tenho que estar pulando o tempo todo, eu tenho que estar sendo estimulado o tempo todo. E assim, o que eu notava? Quando você passava uma tarefa que era um pouquinho mais maçante, que precisava de uma atenção maior, não tinha. Era o foco, mudava muito rápido. Tipo, não tinha foco para trabalhar aquilo ali, que é ruim. É ruim. Ele tem que ver ruim. O lado, tem que ver no contexto, mas assim, é um cérebro hiperativo, né? Sim, e uma questão. Daí depois eu perguntei, e na escola? Se requer uma atenção maior uma determinada atividade, ela tenta fugir. Aí eu fiquei pensando, e quando essa criança tiver adolescente, que ela precisar fazer um curso, e quando ela tiver um pouco maior, que ela vai entrar numa faculdade, e após a faculdade, no trabalho, porque assim, o trabalho da gente não é divertido sempre. Com certeza. Tem uma hora que é maçante, faculdade não é sempre divertido, é maçante, vai ficar fugindo, fugindo e procurando outras coisas, entendeu? Eu vi um vídeo uma vez falando sobre a importância de deixar a criança sentir o tédio. Sim. A gente precisa ter o tédio, né? Porque é importante para a formação da criança, porque é justamente isso que a Pamela está falando. Esse mar de informação tão rápida, tão absurda, faz com que elas não tenham paciência de esperar nada. Não só elas, a gente também. Que o nosso cérebro está viciado em dopamina. Adrenalina, né? Entendeu? Que a gente está o tempo todo ali, ó, entretendo. E cada vez mais a gente não consegue. Você já reparou que a gente hoje não consegue assistir só TV? A gente está assistindo TV e está mexendo no celular ao mesmo tempo? A gente está respondendo, está ouvindo um vídeo. Tocando em outra não, então. Está vendo um vídeo que está rolando uma música e você está dando risada. E se perguntar ainda, sabe o que estava passando na televisão, sabe o que estava tocando e acompanhando o celular. Exato. Né? E nós já adultos. Imagina uma criança que a mente é muito mais... capta muito mais rápido as coisas. As crianças de hoje, elas são excepcionais, a agilidade que elas têm. Filha. Hoje em dia, a gente na aula trabalha mais a parte o psicológico da criança. Você tem que preparar o adolescente, o psicológico dele, para depois você passar o que realmente você precisa. E tem que ter um olhar muito clínico, porque tem situações que é mascarada, então demora para você perceber o que realmente está acontecendo, né? O que está impedindo, né? O que está impedindo o desenvolvimento daquela criança ou o aprendizado dela. Porque assim, o balé não é só você ficar igual. Eu sou conhecida por ser uma das professoras de maior nível, né? Técnico em Ji-Paraná. Mas você não fica cobrando a técnica, até porque você precisa entender. Você precisa entender a criança. Como que você vai ficar cobrando se você não entender o ritmo dela? Você tem que entender o ritmo dela. Entendeu? Lá eu geralmente trabalho com alinhamento de turma. A turma tem um alinhamento. Elas começam na faixa etária de idade, né? Lá na fundação a gente já não trabalha o lúdico por causa da faixa etária de idade delas, que a maior parte tem mais de 8 anos. O lúdico é trabalhado até os 8 só, né? Então, você não trabalha totalmente a parte lúdica no primeiro ano dessas crianças. Aí você trabalha o quê? Começa a prestar atenção no ritmo dela. Porque, às vezes, ela está numa turma muito acelerada. E você ficar cobrando demais, você vai causar um estresse nela. Muito grande. Um estresse tão grande, né? Que pode ser que ela, tipo assim, ela veja a dança. Às vezes, para ela se apaixonar, ela vê a dança como um bicho de 7 cabeças e sai. Então, a gente trabalha com alinhamento. Se sente inadequada, né? Sim, exatamente. Então, geralmente, principalmente as turmas de criança, tem mais de uma turma. Porque se aquela turma é acelerada demais, umas crianças que estão muito aceleradas, e a outra já é uma turma mais compassada, a gente começa a fazer a troca
a troca de turma. É a mesma faixa etária, começa a fazer a troca de A turma. molecada de hoje E tá no dá 13. super A certo. molecada de hoje está no 360. Mas para combater o tédio, melhor que remédio é a Academia Modelo do Corpo. Tá aí? Olha só, gente. Academia Modelo do Corpo é completa para você que deseja saúde, bem-estar, qualidade de vida. E se de repente quer encontrar a cara metade, um crush, é um ambiente perfeito, né? Ó, cheio de homens Por que e não? mulheres malhados lá, Muita gente bonitos. bonita. Povo que tá se cuidando, Os né? barrigudinhos, saradão. Tem Todo tudo mundo, lá. tem de tudo lá. Mas tem também profissionais graduados, eles. Com certeza. E olha aquela Profissionais avaliação que você já gabaritados. fez. Inclusive, acho que a gente tá na hora de fazer outra, né? Tá mesmo? E eu tô bem ausente. O Wilson Neves, vou te falar. Jesus, meu Deus do Tá céu. pisando na bola com Olha, essa questão. Mas tem uma Mas tal vai de Nath melhorar, Carol né? que liga, que cobra. Eu tenho que voltar essa semana. Essa É. semana. Hoje é quanto? Dia 10? Hoje é Dia 10, 10. segunda-feira, gente. Hoje eu vou pra academia. Vou hoje. Vamos ver se vai mesmo. Tá? Eu vou mandar uma foto depois. Depois das 9, viu? Depois das 9 ele já vai. Então a gente recomenda pra vocês a melhor do estado de Rondônia, a melhor e a maior do estado de Rondônia, né? Assim, espaço você vai ter ali maravilhoso, climatizado, equipamentos de ponta. Olha, com profissionais gabaritados que vão te orientar, não deixar que você lesione sua coluna, né? Então isso é muito importante. Tem um profissional que vai saber te orientar, equipamentos que são excelentes, um espaço maravilhoso, então não tem desculpa, é só chegar lá e fazer seu treino. Academia em Alvorada do Oeste, academia na T7 e academia na Bílio Freire no 2 de abril. Modelo do Corpo, nosso objetivo é fazer você alcançar o seu. Olha aí. Estamos aqui com a Pamela Melo, né? Que também já deu aula em academia, né? Já, vocês falando e lembrando. Eu fui gestora também de uma academia em Eu Ariquemes. lembro, Lembra que aham, em lembro. 2019 eu fui embora para Ariquemes, né, para fazer essa gestão. Nossa, foi uma experiência excelente. Hoje ela mudou, né, é maior ainda do que já era, né. Eu lembro que quando eu saí de lá, eu acho que quando eu entreguei a academia, ela devia estar com quase 700 alunos. Nossa, mãe de Aham. Deus. Bastante. Gente, Linda, linda. Ela ficou, tipo assim, ele me deu total liberdade para escolher Ai, o isso é bom nome, demais. as cores, a decoração toda dela. Ela ficou linda, ela ficou do jeito que eu queria. Ficou perfeita. E a Pamela, ela é rigorosa nessa questão de decoração, de figurino, de detalhes. Ela tem um olhar muito bom para isso. Olhar clínico. Você falou que das profissionais que existem no estado hoje, são poucas com a formação como você, né? No estado até que tem bastante. Aqui em Ji-Paraná, que no caso, porque cada uma, como eu expliquei, né? O balé tem várias vertentes. Então, tem umas que acabam se aprimorando mais no lúdico, outras vai mais para a área da ginástica, né? Mas o meu é o método Vaganova. Então, eu sigo ele bem à risca mesmo. Esse é o eu russo? até, Do italiano? esse é o russo. O russo, é o né? russo. O Chechete é o russo. italiano. Você tem vontade de viajar italiano. para conhecer? Ah, tem. Tem? Eu fui para Joinville, né? Já fui para Joinville fui 3 vezes. Fui uma vez com a Patrícia, que era a fundadora, né? Do Corpo de Balé Municipal Passo a Passo. Fui uma segunda vez com o pessoal, o corpo de balé junto e ela. Aí uma terceira vez eu fui sozinha. No próximo ano eu vou. Esse ano eu até cheguei a pensar em ir, mas estava muito em cima. E daí, quanto mais em cima fica muito corrido. É bem extenso lá o período, né? De quase 15 dias lá. Nossa, é intenso então o negócio. É muito intenso. A gente foi agora... Ai, não me recordo. Foi uma semana antes do Rondônia Rural Show. Para um workshop em Porto Velho, que veio a Juliana Mezinhart, que é coordenadora da Petite Dance do Rio de Janeiro, que é uma das escolas assim maiores do Brasil. Referência, né? Referência. Tem até uma aluna de lá que recentemente, há 2 anos atrás, entrou para o Ópera de Paris. Que show, hein? Sim, nossa, excelente a aula dela. E da professora, nossa, eu não tô me recordando, é a professora de jazz, nossa, é excelente, amei. E foi tipo, acho que 4 dias, meu Deus do céu, parecia que um trator tinha passado por cima de mim. Ó, quem Foi pensa... excelente. Quem pensa que balé é Gostei, tá? coisinha leve, porque tem... É porque não fez tem aula direito, não. Tem Quem pensa que movimentos balé é levíssimo, suaves, não fez aula né? direito, não. Clássico, pensa que é leve, rapaz, faz exercício de balé pra você ver. Eu lembro uma vez eu fazia aula de dança com a professora Simone, lá em meados de 2001, 2002, no Geraldão, antes de começar o balé no Teatro Dominguinhos.
coreografia era puxada. Sim. E é assim, ó, igual ela falando, né, que eu já dei aula em academia. Eu já dei aula de Kangoo Jump, de Step e de TRX. Você pode fazer musculação, exemplo, que é, na minha opinião, é uma das modalidades mais completas. A musculação todo mundo, por obrigatoriedade, deveria fazer. Porque não tem. Eu que trabalhei dentro da academia, não tem igual. Inclusive, eu tenho que fazer, né? Mas não tem igual. Não tem uma atividade física que dê tanto benefício psicológico, físico e à saúde. Não tem. O corpo agradece, Meu né? Deus, eu vi. A mente também. Eu vi quando eu estava em Eric Games, eu pegava laudo, a pessoa ia com laudo para fazer a montagem de ficha, né? E, tipo assim, a pessoa tinha um senhorzinho que ele entrou uma vez com aquele... Andador. Ele entrou com andador. Ele ficou 5 meses na academia. Se você visse, você não acreditava que era a mesma pessoa. Mas ele fazia acompanhamento com personal, né? No caso dele, ele não tinha como ser só um instrutor, né? Não é que eu tô falando que a Elis é velha, não, tá? Quando eles faziam balé, ela, Leda e a Adriana. Isso. Eu vi Eu essa amava. menina na flexibilidade lá, de sentar, de levantar. Eu ainda tenho, mas melhor, né? eu perdi um pouquinho. Eu falei, rapaz do céu. Aí é uma turma que eu tenho saudade, tá? É? Aham. A turma das... Da terceira idade? Brincadeira. Olha, eu falava a turma do balé adulto, né? Você quase falou. Não falei Das nada. senhoras, é das senhoras. Ela costuma falar, ei, minhas senhoras, vamos, minhas senhoras. Isso que eu chamava de meninas ainda, né? Ai, Toda vez Deus. eu me referia a meninas. A meninas. turma do balé adulto foi uma turma que durante 6 anos, se não me engano, eu lembro de ter dado aula para a turma, acho que 6 anos. Aí teve algumas trocas, né? Aí só que era no teatro, né? Funcionava no teatro, então a maioria morava no 1º distrito. Aí até tentou fazer essa ponte, né? Do pessoal ir pro 2º distrito, mas não deu muito certo. Muito corrido para todo mundo, aí não deu muito certo. Precisou dar um tempo. Ai, mas eu tenho saudade da aula de balé, tá? Me fazia muito bem. Eu lembro de uma apresentação de vocês também. Que a gente tava de floco de neve. É. Parecia um monte de Frozen dançando. Coisa mais linda. E tem abraço quentinho, falando olá. Não, mas foi muito bom. Eu assim, dança, pra mim, ela funciona como terapia. Eu acho a dança algo muito terapêutico, porque quando você está... Não sei se é porque eu gosto também, né? Você se desliga, simplesmente se desliga do mundo, do problema, conecta, né? você se conecta e é algo que você consegue expressar a alma, Uhum. né? E eu vejo esse diferencial em bailarinas, é igual você falou, tem bailarina que é muito técnica, perfeita técnica, mas ela não tem alma. Não Tem transmite bailarina emoção. que ela não tem aquela técnica tão perfeita, mas ela consegue conectar tanto com aquela dança que ela parece que você está lendo a alma da pessoa quando ela dança. Ela arrepia, gente. É incrível. Olha, eu já vi uma apresentação do balé da Rússia que eles foram em Porto Velho, né? A gente tinha ganhado, eles tinham oferecido, né, 2 convites. Na época, a pessoa que era o prefeito, né? Daí ele foi oferecer, ele não podia estar, ofereceu pra gente, a gente foi, né? Assistir. Tinha 2 bailarinas, uma era tipo assim, super padrão, né? Altíssima, alta, acho que ela tinha quase 1,80. Alta, magra. Ela dançou o Lago do Cisne. Ela dançou É o sonho de toda bailarina. lindo, Wilson, lindo. Só que a que dançou a Paquita, que era uma pequenininha, não era tipo tão padrão que nem geralmente uma companhia de dança, porque a companhia de dança eles exigem tudo. Tem que ter Cor de completo, né? cabelo, tamanho, peso, eles exigem tudo. Isso daí é só companhia que exige, esse excesso de técnica Esse também é só zelo companhia, todo, né? Que exige. Ela, a pequenininha, nossa, você via assim, ó, quando ela estava dançando, ela tinha conexão com o público. É incrível, Nossa. né? Sim, e é igual a outra. A outra dançou, a técnica da outra era muito melhor que a dela. Mas a conexão que a outra tinha com Eu o me público, arrepio, ó, só de pensar. a conexão era fora do É normal. lindo. Eu chorei com ela dançando. Tipo, e eu não sou uma pessoa que de se emocionar fácil. Eu chorei com a pequenininha dançando. É incrível. Aí, quando a gente tava numa galera, né? O pessoal lá de Porto Velho também tava junto. Aí, outras pessoas também se emocionaram. Aí, começou aquela troca, né? Porque toda vez que várias pessoas que é da dança assistem um espetáculo de dança, né? A gente já começa Não tem a como comentar, né? não Aí, se eles emocionar. falaram, falei assim, gente,
a conexão dela com o público. Você via assim que ela olhava no olho do público, que é uma coisa que acontece muito quando a pessoa está dançando, ela Tipo, ela solta, que dança com a alma, né? Sim, conecta, ele mostra. E igual você estava falando, a questão da paixão da dança. Tem muita aluna, eu tava explicando isso antes, né? Teve uma situação no Dia das Mães, que teve uma aluna que ela perdeu o avô a caminho da apresentação. Nossa. A caminho. Eu só fiquei sabendo após a apresentação. E tipo assim, quando ela estava dançando, do palco, eu vi expressão diferente nela. Que tipo assim, ela estava muito emocionada. E ela falou assim, professora, eu estava muito emocionada, porque na hora eu optei em dançar e a minha mãe foi. Então daí, tipo, quem assistiu ela foi o namorado. Ela não tava o pai, não tava a mãe para assistir por causa da situação que aconteceu. E ela falou assim, foi um mix de emoção. E ela falou assim, naquele momento ali, foi algo que assim, eu ter dançado foi o que me deu assim um pouco mais de força para conseguir amparar a família após, né, o que aconteceu, né? Porque como foi o fato ocorreu em Cuiabá, não teve como ela ir também, né? Ela ficou aqui com as irmãs, né? Então, assim, não só a emoção, mas o sentimento, a força que uma bailarina tem que ter na hora que vai apresentar. Elas estão passando por várias coisas que o público não conhece, ele desconhece. Então, às vezes, essa troca com ela, você não sabe o que ela está passando. Então, ela está dançando, está sendo aquela troca de energia, então ela pode estar, passando por uma situação, o balé pode estar sendo uma fuga, pode estar sendo um refúgio, pode estar sendo a força dela para ela conseguir, né, viver, levar adiante. Já teve casos assim de meninas que chegaram com depressão, baixa estima, e depois do balé você viu uma transformação? Já, muita menina. Teve um caso de uma menina de 7 anos. 7 anos. Quando a mãe me contou, eu não acreditei, nunca tinha visto com 7 anos, né? Tipo assim, o laudo dela era um laudo bem detalhado, né? Das situações, só queria dormir, não queria brincar, ia para a escola, ia na marra, chegava da escola, não queria comer, só queria ficar deitada, trancada no escuro. Imagina o desespero dessa mãe. E daí ela começou o balé e com 2 semanas ela já mudou. Que com 2 semanas eu tinha as mensagens, eu tenho as mensagens ainda da avó. Ela mandou assim, o balé na vida da minha neta foi a força que ela precisava. O dia que eu li, eu me emocionei. Porque ela linda, falando, né, nossa, foi muito bonito o jeito que ela falou. Ela foi e explicou, falou assim, professora, com 2 semanas, ela parou com esse negócio de querer dormir o dia inteiro, ela passou a ter energia, ela passou a ter vigor, ela começou a querer brincar, ela começou a querer ter mais troca com as outras crianças, porque a questão social ajuda muito. Igual, o balé que é da prefeitura, a gente tem criança de todas as condições financeiras ali. Então, elas aprendem a lidar com todo tipo de criança, todo tipo de situação. Isso é uma troca muito boa para elas, né? E outra, sai daquela questão que é sempre o mesmo ciclo de amizade. Na escola tem sempre aquele mesmo ciclo de amizade e forma várias amizades, né? Que é o que é. E aprende a se relacionar, né? Sim, é muito importante isso. Porque o que acontece muito? Eu já tive situação de adolescente. Sempre o mesmo ciclo de amizade. E daí acontecer daquela amizade, sempre o mesmo ciclo e bem pouco pessoas, né? Aquela pessoa ir embora e surtar. Caramba. O adolescente surtar, e daí a mãe colocar no balé, na verdade, não pensando na dança, mas colocar pensando assim, tá ficando em casa demais. Socializar, né? Socializar. E ajudou muito. Eu penso que essa interação, ela ajuda o desenvolvimento também da criança. Porque por mais que tenha aqueles desafios de educação diferente, né, porque às vezes tem crianças que ela tem uma formação diferente na família do que a gente, né, ensina. É o desafio de você conseguir manter os princípios que você tem, os princípios que ela está recebendo lá fora. Esse equilíbrio é um desafio. Porém, a gente não tem como deixar a criança numa redoma, porque aí ela não vai desenvolver. Ela precisa entender e aprender a se relacionar e respeitar, né? A questão do respeito, da convivência, de lidar com aquele que é diferente dela.
Se não tiver essa interação, a criança ela simplesmente vai ser aquela pessoa totalmente introvertida, de difícil relacionamento, que só vai aceitar ter as coisas da forma que ela quer, do jeito que ela pensa. E impondo, né? Impondo, né? E vai ser um adulto muito difícil, né? Sim. Um Sim, adulto já. horrível, aliás, né? Já aconteceu situações mais ou menos nessa linha, né? Da criança entrar lá, da criança, adolescente, mas principalmente a criança. E ela, tipo, ter essa dificuldade de respeitar a realidade do outro, né? No balé ensina muita questão de disciplina, os valores, os princípios. Tem os valores próprios do balé, tem os princípios. De quem estiver dando aula também, querendo ou não, é um espelho para o aluno, porque ele se espelha. Eu tenho casos de da mãe falar assim, professora, se eu falar, ela não vai ouvir. Você vai ter que falar. Já aconteceu. E não mais autoridade que os pais. Né? Exatamente. Já aconteceu de ter. Eu acho que é por isso, não pela mãe, pelos pais não ter disciplina sobre o filho. Mas é porque, no caso, ele pensa assim, mãe, você não entende, né? Aí, tipo, ter que o professor acabar intervindo. Já aconteceu. E eu acho que essa questão dos valores e princípios e disciplina é muito importante, sim. Porque o que acontece? Quando a criança, ela não respeita, tudo bem ela ter a criação dela diferente, mas quando ela não respeita, ela é muito inflexível e ela não permanece. Ela não vai permanecer em lugar nenhum. É verdade. Então, a socialização é muito importante, independente do que ela faça. Se ela faça dança ou se ela opte fazer qualquer outra coisa. Tem que ter a socialização. Até para ele ser uma pessoa, desenvolver, né? É um ser humano, a gente tem que ver que é uma pessoa que vai desenvolver futuramente. Eu, geralmente, quando eu pego uma criança pequena, eu falo, você vai entrar aqui pequenininha e eu quero que você fique até... Tipo, eu falo assim, quando eles falam assim, quando eles falam desse jeito assim, professora, tem idade para ser? Eu falo, não. Enquanto tiver, a gente vai abrindo turma. Se você... Igual, tem meninas lá de 31 anos. Professora, e daí? Tem idade para ser? Não, vai ficar aqui enquanto quiser ficar, enquanto estiver dentro das regras, trabalhando, vai ficar. Vai crescendo, porque a gente... É legal ver esse desenvolvimento, né? É muito legal, muito legal. Eu tive uma aluna, eu acho que foi a aluna que mais permaneceu comigo, Ana Júlia Cristani. Hoje ela já não é mais aluna, porque ela fazia aula no teatro e daí ela foi fazer odonto em outra cidade. Essa menina começou comigo, ela foi a minha primeira aluna. Caramba. Minha primeira aluna. Ela foi comigo até 2019, que foi quando eu fui para Ariquemes. Se fosse duvidar se eu tivesse permanecido, eu acho que ela tinha feito mais uns 2 anos comigo. Mas ela foi de pequenininha até 2019. A Unaide falou também que é de uma turma bem... A Unaide foi minha aluna também. Só que a Unaide, ela foi aluna da Sânia. Eu acho que ela foi da Sânia. Mas ela entrou pequenininha. Larissa Cordeiro também entrou pequenininha. Gente, vamos falar de Royal para você que está nos acompanhando. Dia dos Namorados chegando. O presente certo para você tá em Lojas Royal. Sabe aquela bolsa lindíssima, de qualidade? Aquela carteira, aquele cinto, ou aquele sapato, ou aquela brusinha. Pois é, tudo que você precisa para encantar o seu amado ou a sua amada, você vai encontrar na Royal, que está recheada de novidades para você. Tem loja na Avenida Brasil, tem no centro, tem no 2 de abril, mas sempre pertinho de você, recheada de muitas novidades e promoções. O seu crush, sua cara metade, a tampa da sua panela, o amor da sua vida, a razão do seu viver, precisa ser presenteado com Lojas Royal. E você precisa aproveitar os planos de pagamento da Royal, que só ela tem. São 5 vezes com entrada para 60 dias em 5 vezes. Ou em 90 dias, 3 vezes. Olha, gente, se é pro amor da sua vida, vale a pena presentear, ou vale a pena parcelar, ou então pagar à vista. Lojas Royal, sempre esperando por você. Né? Isso aí. Ô, Pamela, a sua trajetória, na verdade, ela teve uma pessoa que foi a precursora aqui em Ji-Paraná, mas que de forma muito trágica foi levada muito cedo também. Mas que deixou um baita legado para vocês também de aprendizado, né? O Corpo de Balé Municipal Passo a Passo, na verdade, ele nasceu de uma união dos pais, né? A professora Patrícia veio fazer faculdade de Educação Física aqui em Ji-Paraná e ela era professora voluntária, ela não ganhava nada para dar aula e foi quando iniciaram, né, o curso de balé
E daí, quando os pais ficaram sabendo que ela era voluntária, né? Na verdade, não tinha sala própria. A gente fazia aula no palco, no porão do teatro também a gente chegou a fazer aula. Porque No tinha... porão? No porão. Onde dava, tava fazendo aula. Aí, os pais se juntaram, se uniram, né? E falaram assim, vamos fazer uma sala. E os pais se uniram, aí montaram aquela sala que tem até hoje ali na lateral do teatro. Eu lembro como se fosse hoje. Eu pensei que era o poder público que construído. Não, naquela época não. Eles, no caso, falaram, né? Tinha aquele pedacinho ali da lateral do teatro e era bem menor, bem menor. A sala era bem estreitinha mesmo. Caramba, aí, gente. quando... eu falo para as alunas direto, eu falo assim, gente, essa sala que vocês têm hoje é uma das melhores... É uma das melhores, não. É a melhor sala que tem em Ji-Paraná de aula de dança. Ela é toda estruturada para aula de dança. Quando eu fazia aula, o piso era de chão queimado. Geralmente, quando você limpa piso de chão queimado, ele fica úmido. Então, não tinha sapatilha que aguentava. Muitas vezes a gente tinha que dançar descalço. Aí o pé ficava todo... Da bolha. E era com ventilador. A sala era muito pequenininha, a sala. E assim, você via a vontade. Era muita vontade de fazer aula, muita vontade de aprender. A primeira sala foi assim. Depois, quando foi ampliar a sala, né? Aí foi o poder público que veio a ampliar a sala. Mas que eu me lembro, a Patrícia deu aula uns 2 anos como voluntária. E daí, depois, ela passou a ganhar. Ela foi, no caso, a que deu início, deu o nome de Corpo de Balé Municipal Passo a Passo. Eu devo muito a ela. Eu fui aluna dela durante muito tempo. A minha base inteira foi ela que fez. Ela era uma professora muito rígida, cobrava bastante e via muito retorno. Então, eu me espelhei muito nela. E foi de forma muito trágica também, né? O acidente. Foi. A gente foi para Joinville, né? Fazer um curso em Joinville, a segunda vez que eu tinha ido para Joinville. Nós estávamos, se não me engano, em 25 pessoas daqui de Ji-Paraná, entre mães, alunos e ela, né? Eu já era professora nessa época. E daí, na volta, ocorreu um acidente, né? Tinha uns caminhoneiros que estavam embriagados e a carreta, eles estavam transportando aqueles quadrados de couro. E daí, no que ela veio... A carreta começou a virar por causa do peso, né? E daí, para não chocar de frente, né? Ônibus lotado, o motorista, acredito que já era treinado para isso, ele jogou para a ribanceira. Só que daí o ônibus muito pesado não aguentou, acabou caindo na ribanceira. Aí no ônibus faleceu a Patrícia e uma criança de 5 anos. Caramba. E fora faleceu 3 pessoas. Foi muito, muito triste, foi muito Eu lembro do trágico. retorno de vocês, eu estava no dia do retorno de vocês na rodoviária. É uma cena Eu muito lembro a difícil. chegada. Nossa. Eu lembro, daí eu fui Você tanto falando, a desespero mente me reportou que daí lá eles naquele pediram dia. na hora a gente foi parando, né? Aí tava o pessoal, né? Que tipo, eu acho que nem eles imaginavam que era tanto desespero, porque tipo assim, o ônibus estava cheio de aluno, tinha poucos pais que estavam acompanhando seus filhos. Quem estava sem os pais, na hora que viu os pais, entrou em desespero. Aí começou tipo uma gritaria e fizeram um sinal e pediram pro ônibus ir para outro local, né? Porque tava bem difícil ali e era uma época que estava bem cheio, que era meio do ano, né? Época de férias, então a rodoviária estava muito E as cheia. pessoas não entendiam, que não sabiam o que Sim, tinha não acontecido. entendiam. Né? Aí, até para não causar pânico às outras pessoas, né? Aí pediram que fosse levado para o Hospital 6 de Maio, eu acho, que é aquele Em Virgínia, ali isso, perto do isso. Caleste. 6 de maio. Isso, esse mesmo. Aí foi levado para lá e fizeram todo o atendimento em todas as alunas. Todas as alunas elas, na verdade, a gente já tinha passado para atendimento em Coxim, né? Aí quando chegou aqui, aí o Catur fez questão que passasse por atendimento médico novamente. Todo Caramba, mundo. gente. Nossa, que trauma, né, gente? Não, e o que eu estava até falando, né, no início. No dia do velório da Patrícia, a mãe dela chamou eu e a Neuriane, que a Neuriane na época dava aula, né? E falou de jeito assim, a única semente que restou da minha filha foi o Corpo de Balé Municipal Passo a Passo. Aí ela falou assim, gente, façam de tudo para ele nunca acabar. Então, assim, foi uma fala, né? Bem Forte, né? Forte. E Por isso que vocês você lutam vem por isso, lutando né? até hoje, né? Para Sim. levar esse legado. Sim, e tipo assim, teve anos que foi muito difícil. Muito difícil. Pós-pandemia, principalmente, ficou 2021, 2022 e 2023 tentando um resgate,
né, das alunas antigas, né? Só que muitas alunas foram embora, outra por ter troca de professor, às vezes não se adapta, né? Tem muito isso. A maior parte da minha direção foi no teatro, o teatro ficou parado, então só retornou a unidade da T11. Então, eu principalmente, falo por mim, porque eu nunca fui de ficar comentando com as outras professoras que passou. Eu sempre fiz muito além do que me é dirigido, né? Me é cobrado. Muito além do que eu posso pelo balé, justamente por causa dessa missão, né? Que a mãe da Patrícia pediu pra gente. E, tipo, quando eu via que chegava momentos assim, que ele podia acabar, eu ficava pensando nisso. Ou seja, é uma força motriz, né? Muita gente, eu acho que muita gente vai ser uma surpresa, porque muita gente não sabe dessa história. Tem muitos pais que não sabem dessa história. Tem pais, na verdade, que acham que a gente se tornou professora após a morte dela. No meu caso, não. Eu já era professora há 3 anos, né? Quando ela faleceu, o difícil foi... Eu tinha 17 anos só. Então, eu tive que assumir... Uma baita responsabilidade. Uma baita responsabilidade. Grande, né? Uma baita responsabilidade. E o que acontecia? Ninguém acreditava que eu tinha só 17 anos. Então, era um julgamento, uma cobrança absurda em cima, né? E não entendiam. Aí, eu lembro que teve uma vez, o meu chefe na época era o seu Alcides Paio. Lembro dele. E, nossa, ele foi um pai para mim, sabe? O seu Alcides Paio, eu lembro como se fosse hoje, que teve uma situação porque, tipo assim, gente, se você tem 17 anos, você é uma menina ainda. Então, você precisa que ajudem, né? Que deem suporte. Que deem suporte. Você precisa disso. Então, às vezes... havia mais cobrança das mães do que ajuda. Porque como que você vai querer cobrar certas coisas? Você é um adulto, você quer cobrar de uma menina de 17 anos que está ali, na verdade, mais ajudando do que fazendo um trabalho em si. Né? E durante muito tempo... trauma, né? Porque não tem como... Tem que levar em consideração que você vivenciou. 3 dias depois do fato, a gente teve que assumir as aulas, porque a gente estava muito tempo em Joinville. A gente ficou 20 dias em Joinville. Já estava muito tempo parado. Já tinha passado do prazo de férias, tem essa questão também. A Patrícia não era parente, então não tinha como eu ficar afastada por luto, entendeu? Então, 3 dias depois, e eu estava lesionada, eu machuquei, eu quebrei uma costela no acidente, né? Então, a gente teve que assumir, teve tudo isso. Mas eu acho que na época foi tanta coisa, era tanta turma, era tanta coisa para ser feita, que eu acho que eu nem senti. Eu acho que eu não consegui passar por um luto nessa época, porque não deu tempo, era muita coisa. O balé em si, as apresentações, espetáculo de final de ano, é igual carnaval. É um ano inteiro. É um ano inteiro você preparando. E olha que é trabalho, tá? Porque são figurinos diferentes para cada turma, né, Pamela? Tem que se pensar no cenário, é muita coisa envolvida. E é assim, não só a questão do figurino diferente, tem a questão das alunas também, a religião. Sim. Tem aluna que você não pode colocar figurino, tem tipo assim, são 20 meninas numa turma, é uma menina. Você não pode pôr um figurino que pode ser que ela não venha dançar. Você imagina a menina fazer aula um ano inteiro e por causa de um figurino não apresentar? Gente. Então tem tudo isso. Tudo isso tem que ser pensado. Diz o Galvão Bueno, haja coração. Olha, gente, outro recado especial para você da Implemac. 50 anos de tradição no estado de Rondônia, sempre inovando e sempre oferecendo tecnologia de ponta para você, com multimarcas. As melhores marcas você encontra na Implemac. Isso mesmo, máquina de solda. Olha, para quem é da área da construção, ferramentas com as melhores marcas, betoneiras, tudo isso você encontra lá com as melhores condições de pagamento. E tem tratores também, tá, gente? Um ambiente completo para você, tudo em tecnologia para o campo. Quer dinamizar a produção, aumentar os ganhos, tecnificar a produção? Tem na Implemac. Agora, se você é do setor de construção, um setor que está crescendo muito no Brasil, a ferramenta ideal com emprego de tecnologia de ponta, você encontra lá na Implemac. Isso mesmo, é só chegar lá, procurar alguém da equipe que vai te atender com toda alegria e satisfação e vai trazer o que tem de melhor ali na Implemac para você. Implemac, 50 anos de tradição, esperando por você. Isso aí. Estamos aqui com a Pamela Mello, falando muitas coisas boas, resgatando um pouco da história do balé, o trabalho, o início para você emplacar
né, como professora, construir sua carreira, que já é uma carreira de sucesso, essa ascensão que a sua atividade profissional deu a você? Foi muito difícil? Porque geralmente, eu falo por mim, no início para nós, negros, né, não estou aqui vitimizando também, que eu não gosto disso, eu odeio essa vitimização, porque neguinho não vai dar certo. Parece que é um pouco mais complicado, a gente enfrenta muito mais perrengue, né, as portas parece que não se abrem com tanta facilidade. Né? Olha, eu percebi isso. Eu percebi não só nessa questão, porque eu morava num bairro bem complicado aqui em Ji-Paraná. Parece que era só falar que morava ali, a pessoa que nada dá certo. Nossa, a pessoa já via assim, não. Eu não quero que a minha filha tenha contato. Sei lá, tinha algum tipo de receio. Eu, na verdade, senti preconceito referente ao bairro em socialização. Quando eu ia me socializar com alguém que eu falava, você via assim que a pessoa faltava Será sair que é por isso correndo. que tá solteira, Pamela? Eu moro não, no bairro. eu não moro mais lá. Não moro Mudou? mais lá. Então tá explicado, gente. Mas eu via muito isso e a questão, tipo assim, eu sempre fui muito simples, a forma de falar sempre fui mais direta, e então eu acho que tem toda essa questão. Quando eu comecei, eu era muito nova, né? Eu tinha 15 anos quando eu comecei a dar aula, né? Eu, graças a Deus, tive o suporte da Patrícia até os meus 17 anos. Eu tive o suporte da Patrícia. Só que uma coisa que eu percebia era que, assim, em tudo que eu me prostei a fazer na vida, eu, graças a Deus, tive êxito. Muitas vezes as pessoas agregam o fato de, tipo, meu trabalho ser conhecido ao local que eu estou. Agregam muito isso. E não vê a nossa trajetória toda, né? Que é anos, né? Anos batalhando, correndo atrás, trabalhando mesmo. Eu acho assim, ó, que eu não preciso diminuir o trabalho de ninguém para que o meu seja visto. Eu acho que quando você tem que estar fazendo comparações ou fazendo um tipo de propaganda, como se a outra forma da pessoa trabalhar fosse ruim, é porque você não tem muito o que mostrar. Porque quando você tem o que mostrar, você não precisa ficar baixando o nível, querendo queimar o trabalho alheio, né? Eu, no início, o que eu sentia muito? Eu acho que por imaturidade também, né? Porque eu sempre fui do mesmo tamanho, nunca achavam que eu tinha a idade que tinha. Quanto você tem de altura mesmo? Eu tenho 1,72 de altura. 1,72? 1,72. Ela é grandona, gente. Aí, então, tipo, a pessoa nunca associava, pensava assim, essa menina tem 16 anos. Por mais que você tinha um suporte, você se comporta que nem uma pessoa de 16 anos. Mas eu percebia na questão social, como eu era uma pessoa mais simples, na época não tinha essa questão de uniforme padronizado, meu uniforme era sempre um uniforme muito surrado, eu sempre estava arrumadinha, limpinha, mas você dá para perceber quando é um uniforme novo e quando você não tem um uniforme padronizado, quando você não tem, a pessoa às vezes vai lá na Europa, compra um uniforme e está usando. É evidente a diferença de um uniforme de fora para um uniforme que é bem mais simples, porque o que a minha mãe podia pagar era um uniforme mais simples, e era até também as roupas que eu acabava dando aula. Então eu via muito essa questão, a social, e também eu passei por racismo... Velado? Sim, eu via assim, várias formas, sabe? De julgamento, não, teve uma vez, uma situação, quando eu não esqueço isso, eu tinha 15 anos, que tinha uma menina que não era professora, né? Que ela era bem alta, branquinha, cabelo liso e tal. E eu bem morena, né? Porque, tipo, eu saía lá do Primavera, mesmo na época eu era aluna. Falou o nome. Falei o nome. Meu Deus, vamos esculachar. Pode deixar. Aí, eu saía de lá e ia até o teatro de a pé. Se eu tivesse que dar aula 4 vezes no dia, eu ia 4 vezes no dia. Né? Porque, ou seja, ela na também Canela. atravessou a ponte a pé. A pé. Fui mais uma que atravessei a ponte a pé. Então, pegava sol, muito sol. De mãe chegar e, ver... Não sei se criava uma expectativa, né? Porque, infelizmente, antigamente tinha muito disso. Que balé era só para elite, né? Tinha muito disso. Quando chegava e via, aí media. Fazia aquela leitura social, né? Media e falava assim, ela que é a professora, eu achei que era fulana.
Aconteceu. Isso aí aconteceu, não foi várias vezes, não. Mas, tipo, umas 3 vezes aconteceu. Já aconteceu, Que triste, sim. né? Isso. O tempo é senhor da razão, né? Que bom que é isso. Mostra para as pessoas que realmente somos. Os julgamentos... Acho desnecessário, né? Esse tipo de julgamento Com É desnecessário. uma coisa tão medíocre, tão idiota, né? Que eu falar pra você, eu já passei muito por coisas assim que hoje eu tiro é sarro, né? Eu até brinco com os meninos dessas brincadeiras que antigamente lá, você chamou hoje um cara, ô negão, parece que é preconceito, né? Colocar apelido, hoje tudo não pode, né? Tá Mas, muito mimizenta também. lá a atrás, sociedade. a gente que passou por essas situações, hoje a gente vê o quanto que isso nos tornou melhores. Fortes. Falar. Wilson, sabe o que eu noto muito? Que acontece demais. As pessoas têm o professora de balé estereotipada. Tipo, que é a delicadinha, que é a que fala mansa. Magérrima, meiga, doce. Que fala doce e tal. Com a criança, a gente sempre fala de forma delicada, mas eu mesmo, a minha voz de manhã, meu Deus do céu, parece um trovão. A bicha é bruta. Parece um trovão. Então, tipo assim, eu tenho que estar, às vezes, até dando uma segurada na voz, né? Porque minha voz de manhã, principalmente, é muito forte. Então, teve uma situação, a caminho de Porto Velho, o motorista, ele foi falando do jeito assim, ó. Pamela, se você falasse que você era professora de balé, sim, eu conheci o seu trabalho, eu não ia acreditar. Porque ele falou assim, você não é delicada. Você não é delicada, você tem a voz forte, você tem uma opinião muito posicionada. Você é incisiva no que fala, né? Ele falou, você tem a opinião muito posicionada, você não tem a sua opinião e é aquilo ali formada e tal. Aí ele falou assim, depois de conhecer, eu vi o quanto você é apaixonada pela dança, o quanto você entende pela dança. Mas de início, principalmente pela forma que você se posiciona, eu não achei que você... Ele falou assim, eu achei que você fosse líder de alguma coisa, mas eu não achei. Não acho que isso. Eu acho que como eu lidero, geralmente sempre liderei equipes de balé muito grande, que agora a gente tá com 200, né? Mas a gente já teve maior. A gente já teve bem maior. Eu já tive uma época mesmo que eu estava com quase 320 alunas. Então, querendo ou não, é liderança. Você trabalha com liderança, você prepara elas, e eu trabalho com o lúdico até alta performance. Então, eu trabalho com todos os níveis. Então, dependendo do que eu estou fazendo, principalmente reunião. Reunião eu tenho que ser muito breve. Hoje em dia, está todo mundo na correria. Então, eu tenho que dar a informação clara, direta e objetiva. Então, talvez seja isso. Como as pessoas veem assim, tem aquele estereotipado, né? Da bailarina mais mansinha. Bailarina era pra ser calminha, mas ela é tão brava. Acelerada. E ela é firmona, tá? Pra falar com os pais. Eu tô começando a descobrir por que não vai comemorar o aniversário. E eu tenho essa desconfiança. Eu já tô com certeza, gente. Olha, a gente tem mais um recadinho para vocês que estão nos acompanhando agora. Eu até olhar aqui, Jujuba, que eu acabei esquecendo. Jorjão Oxigênio, olha, desde 1991, no estado de Rondônia, sempre garantindo gases medicinais e industriais para empresas e hospitais no estado. É isso mesmo, a Jorjão Oxigênio, que é a empresa pioneira, carrega consigo a marca da White Martins, qualidade em oxigênio, gases medicinais para a sua empresa, para indústrias, frigoríficos, clínicas, hospitais, para estética também é utilizado. Então você tem aí a melhor marca, que é o White Martins e Jorjão Oxigênio. E de uma empresa consolidada no estado de Rondônia, que tem atuação também no Acre. Precisou? É só acionar Jorjão Oxigênio. Produtos de excelência com a marca White Martins para atender você e toda a sua empresa. Maravilha. Estamos aqui com a maravilhosa Pamela Melo, né? Gente conhecida não só em Paraná, mas no estado de Rondônia também, tá? Contando um pouco da sua trajetória, parece que não, mas já estamos em 1 hora de bate-papo. Rápido, hein? Praticamente caminhamos para o final. Rapidinho. Mas vendo essa vibe gostosa, esse amor gostoso que você tem pelo que você faz. Muita satisfação em trabalhar com o que eu amo. É bom acho demais, que não tem né? coisa melhor. Teve um momento aqui que a gente estava conversando que eu lembrei. Essa semana, né, eu falando para as alunas, elas falaram assim, professora, você gosta muito de produzir, né? Eu falei assim, eu gosto principalmente de ver aquela aluna
entrando pequenininha, igual tem uma aluna que entrou em 2021, né? Ela entrou em 2021 e ela tá até o momento. Nossa, você vê a evolução dela. Lembra daquela menina que apresentou no final do ano a Esmeralda? Que dançou a Esmeralda? As meninas pequenas que dançaram o Cisne. A diferença, tipo, em tão pouco tempo, o tanto que aprenderam, eu gosto disso. Eu gosto de ver, eu gosto mais de ver a evolução das minhas alunas do que eu me apresentando. Eu sempre tive mais esse perfil de ficar no backstage, olhando, fazendo ali, desenvolvendo, ver, né, a apresentação em si, criar tudo, né? Eu gosto mais dessa parte. Mas a Pamela no dia a dia é só trabalho ou é diversão também? Olha, a minha filha fala desse jeito assim. Ela fala assim, mãe, é porque você não dá oportunidade. Mas se as pessoas conhecessem a senhora do jeito que a senhora é em casa, eu falo assim, mas minha filha, no meu trabalho eu tenho que ser séria. Não posso brincar, não. Porque ela fala assim, a minha filha é mais séria que eu em casa. Sério? Sério, porque eu faço muita graça. A fruta não cai longe do pé, né, gente? Mas vamos lá. Você falou aí, a gente sabe disso, que você já trabalha o ano inteiro para o espetáculo do fim do ano. Como é que está essa expectativa, essa produção? O que a gente vai ter aí pela frente? Você já pode falar? Olha, eu vou falar um pouquinho. Eu até pensei em já divulgar o tema, mas vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar. Mas no ano passado foi só clássico. Esse ano vai ter muito jazz. Esse ano o espetáculo vai ter muito jazz, vai ter muita... surpresas durante as apresentações. Eu falo que eu gosto de explosão, que eu gosto de coisa estourando durante a apresentação. Então vai ser muito bonito. O desse ano vai ser muito bonito. A gente vai partir para lado de filme de novo, né? A gente vai fazer representar um filme. Vai representar um filme e é da Disney. Que show! É da Disney. É o filme. Talvez as alunas já matem eu falando. Eu falo que é o filme que a minha mãe, quando eu era criança, percebeu, tipo assim, essa daí vai ser líder. Mulher Maravilha. É o quê? Não. Eu já cheguei a pensar em montar o Rei Leão. Já cheguei a pensar. Eu acho que seria uma boa. Vamos ver mais pra frente. Mas vai ser da Disney. Vai ser da Disney. Vamos esperar, né? Vamos aguardar com muita expectativa. A curiosidade aí no ar. Nós estaremos presentes, sorridente lá, aplaudindo. Vai acontecer na segunda semana de dezembro. Olha aí, ó, já tem data marcada, viu, gente? Isso, no final de semana da segunda semana de dezembro. Vou lá só para ver eles fazer o cerimonial. Estaremos lá, com certeza. Com o maior prazer. Pamela, obrigado por sua presença. Parabéns por tudo que você faz, pelas vidas que... através do seu conhecimento, através do seu talento, estão sendo transformadas, porque dança é ferramenta de transformação e inclusão, sabe? E eu tenho certeza que esse trabalho vai muito mais longe, e se Deus quiser, muito mais apoio, muito mais patrocínio, muito mais investimento, para que de fato chegue na onde você sempre desejou chegar. Isso mesmo, e a gente precisa mesmo, porque tem muita aluna que precisa até de suporte, tipo, se acaso, né, a rede privada também quiser adotar uma aluna, né, para ajudar a custear, a gente sempre precisa. Quando chega no final do ano, na questão de figurino, né, a gente sempre precisa. É verdade. E eu, assim, só tenho a agradecer pela sua presença aqui, principalmente porque você é professora da minha filha. E eu sei do seu trabalho lindo. Também, né? Já foi também minha prof. E eu tenho saudade das nossas aulas. Muita saudade. Vamos ver já pro ano que vem, né? Quem sabe, essa turma de balé. Volta minha terapia. Terceira idade. Meu filho, que seja pra terceira idade, eu estarei lá lindamente fazendo espacate, porque eu sou dessas. Fazendo o quê? Espacate. Bicho é nojento. Eu quero agradecer muito o convite. Eu fiquei muito feliz desde a primeira vez que a Elis propôs, né? E ainda bem que a gente conseguiu marcar, porque tava corrido pra todo mundo, né, gente? Fiquei muito feliz de participar. Primeiro podcast que eu participo. Uma honra. Virão outros. Nunca mais vai esquecer. Gente, beijo no coração. Feliz Dia dos Namorados pra você que tá acompanhando, pra Elis, pra mim. A Pamela não. Beijo no coração. Não, meu amigo. Falta 2 dias. Vai que dá certo. Quem 2 sabe? dias. Vai que... Oxi, a gente não pode perder a esperança. E ela não mora mais no bairro Primavera. Gente, independente disso, um feliz Dia dos Namorados. Beijo. Deus abençoe, se ame. Até segunda que vem. I love, gente.